E a gente tem falado aqui sobre a falta de UTIs aqui em Goiânia. Inclusive, várias pessoas já morreram por falta de vagas de UTI. Mas tem um problema parecido que é nacional. É a falta de leito de UTI para recém-nascido prematuro. O déficit é de cerca de 1.500 unidades no país. O Renato Violi está chegando agora ao vivo com mais detalhes dessa situação. Renato, boa tarde para você. Boa tarde para você e para todos que nos assistem. É impressionante, né? A quantidade a nível Brasil. Aqui em Goiás não está diferente não, viu? Pelo menos 57 leitos de UTI neonatal são necessários e a gente não tem. Essa informação é do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. E quem está comigo para comentar essa situação, esse problema que acontece aqui no estado, é a doutora Paula Pires, pediatra e integrante, né, membro da Sociedade Goiana de Pediatria. Doutora, quais são as complicações tanto para a mãe quanto para o bebê por conta dessa falta de UTI neonatal? Então, o bebê precisa, primeiramente, nascer em um local adequado para que tenha estrutura para essa mãe de risco, que ela pode ter um risco dela e um risco do bebê. Então, ele precisa receber uma assistência neonatal adequada. Ele precisa ser transportado de forma adequada para um leito de UTI neonatal. Esse leito precisa existir. Então, esse bebê que é um bebê de alto risco, que pode ser um prematuro, que pode ser um bebê que nasceu com alguma malformação, é um bebê que lá atrás ele foi assistido pela obstetrícia, que precisou no pré-natal de alto risco. Existe uma necessidade que foi identificada, que nasceu um bebê que precisa de UTI. E neste caso, Renato, a gente precisa identificar este risco para que sejam mitigadas as situações para que essa criança possa desenvolver, crescer, ter uma infância saudável. Uma criança que não é cuidada, ela tem um risco alto de morte e ela tem um risco de sequelas ao longo da vida. A gente tem informação desse levantamento, né? Até o início do ano eram 130 UTIs neonatais em todo o estado. Chega até a ser difícil de acreditar, né? Porque muitas delas aparentemente fecharam, né? Isso, esse é um número cadastrado, mas a gente tem que lembrar também que além de um leito que pode ter sido, que não esteja útil, existem os leitos que não foram bem cuidados. A gente viu aí as maternidades públicas em Goiânia, né? A gente teve todo um trabalho que foi desconstruído ao longo do tempo. Os profissionais ficaram sem receber, faltaram medicamentos, furou-se escala. Então, essa população ela teve dificuldade de ser assistida nesses locais. Então, além da falta dos leitos, ainda tem o problema dos leitos que estão sendo mal geridos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E a mão de obra, como é que funciona nesse caso? Também está deficiente, né? Com certeza. A gente, para ter um leito de UTI neonatal, a gente tem todo um tempo para construir e capacitar uma equipe. E uma equipe, ela é formada de médicos especialistas, de neonatologistas, de médicos que dão o suporte, então, cirurgiões pediátricos, cirurgiões vasculares, cardiologistas. Então, toda uma equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia. A gente tem toda uma dificuldade para capacitar, não é qualquer leito. Então, quando eles falam que está faltando leite, gente, são pessoas que cuidam. Então, precisam de processos, precisam de medicamentos, precisam de tecnologias cada vez mais. Então, cada vez mais são incorporadas novas tecnologias. Então, a gente precisa que isso esteja ajustado, alinhado, para que toda uma qualidade seja ofertada para aquele bebezinho que está precisando, né? A senhora mencionou aqui, né, a respeito de gestão, sobretudo, então, investimentos e verificação do que está realmente funcionando ou não? Com certeza. A gente precisa estar sempre verificando, quer dizer, os gestores, sejam da rede pública, seja da rede privada, como está sendo essa qualidade que está sendo oferecida de assistência para esse bebê. Como está sendo? A gente é cobrado diariamente, mas está sendo investido? A gente está sendo remunerado adequadamente? Os profissionais, as tecnologias, elas estão disponíveis. A gente tem tanta coisa para oferecer para esses bebês. A gente pede realmente que o poder público, que as operadoras de saúde reconheçam isso, né? Tá certo, doutora, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordevar, a gente torce, né, para que os nossos gestores mudem a sua visão e consigam, de fato, aplicar o dinheiro que precisa na saúde, porque tem gente na fila aguardando. Volto com você.